Bom dia, graça e paz, meus irmãos, meus alunos amados e queridos. Bom estarmos juntos, bom estarmos aqui quando vamos estudar, a palavra de Deus. Participarmos juntos mais uma vez da EBD da nossa casa. Deus tem nos dado o privilégio, de podermos estar nesse tempo de pandemia, lecionando as nossas classes da nossa casa. E o nosso desejo é que nós possamos alcançar, os nossos alunos, que vocês possam estar atentos, ao que a palavra de Deus diz, com muito interesse, com muito zelo, muito cuidado. Estudar a palavra de Deus é sempre muito bom, que nós possamos estar abrindo os nossos corações, para conhecer o que Deus tem exatamente para falar aos nossos corações, A nossa lição de hoje é a lição de número 8, quando nós vamos estar estudando, Cristo, presente de Deus para o mundo, Cristo, presente de Deus para o mundo. Mais uma vez, Paulo nos traz grandes ensinamentos, grandes exemplos, daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos falar contigo, Deus. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós somos gratos a Ti porque nós ainda somos livres, ó Deus, para estudar a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Igreja Batista do Prado, quem o Senhor tem abençoado também, ó Deus, de uma forma muito especial. Obrigado, Deus, porque nesse momento de pandemia nós podemos estar mesmo à distância, Deus, estudando a Tua palavra, Deus. Completa, Pai, no coração de cada um de nós aquilo que o Senhor tem para completar, ó Deus, que não fique dúvida, ó Deus, no coração de nenhum dos nossos irmãos. Ó Deus, usa-nos como instrumento do Senhor, para que a Tua palavra possa ser esclarecida. Perdoa, Deus querido, os nossos pecados e ajuda-nos a Te buscar sempre. É no nome de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém. Como eu disse, o tema da nossa lição de hoje é Cristo, presente de Deus para o homem, para o mundo. É a lição de número 8, E ela tá baseada em 2 Coríntios 5, 19, 18 e 19, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que Deus possa estar completando a sua palavra ali dos nossos corações, Logo na nossa introdução, nós vamos definir o que é propiciação. No grego, propiciação quer dizer Deus se torna favorável a nós através da morte de Jesus que apagou os nossos pecados. Repetindo, propiciação no grego quer dizer Deus se torna favorável a nós através da morte de Jesus que apagou os nossos pecados. No hebraico quer dizer tornar-se amigo. No hebraico, então, propiciação quer dizer tornar-se amigo. A lição de hoje, ela vai deixar bem clara para a gente, através de Paulo, que na lição de hoje, Paulo vai usar 4 pontos fundamentais para a nossa compreensão em relação à propiciação. Nós já podemos ver, já podemos definir que propiciação é um ato de Deus, um ato de Deus para nós, um ato de Deus por nós, é um ato de Deus por nós, oferecer Jesus livremente
para sofrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. O primeiro ponto, ele vai falar que a ira de Deus e a misericórdia de Deus. A ira e a misericórdia de Deus. A ira de Deus não dá sentido de ódio, mas sim de indignação. A lição deixa clara que Deus fica indignado com o nosso pecado, com a nossa rebeldia. Nós já conhecemos o caminho da verdade, nós já conhecemos a palavra, nós já reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, mas o pecado ele fica entranhado nas nossas vidas, né? E ainda assim, Deus, né, por seu amor, né, por Ele nos amar, Ele permanece do nosso lado, né, porque Ele é paciente, né, e a sua paciência, né, de cuidar, de zelar por cada um de nós. Se eu perguntasse agora, quantas vezes nessa semana você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, né? Você teve a consciência de que você havia cometido pecado novamente, né? E chegou e pediu perdão a Deus. E quantas vezes você foi perdoado, né? Às vezes o nosso filho, né, comete um delito pequeno, né, uma desobediência, uma malcriação, e logo a gente fica revoltado, né? Logo a gente fica irado, a gente fica bravo, né? Mas não é assim com Deus. Deus não é assim com a gente, né? Às vezes a gente não quer nem ouvir a defesa do nosso filho. A gente quer logo impor a nossa vontade, né? Porque a gente é a mãe, a gente é o pai, né? Mas Deus não é assim. Com a sua paciência, ele nos ouve, né? Ele entende, ele apaga de novo, perdoa outra vez, né? Porque Deus não se ira com a gente. Deus tem misericórdia do nosso pecado. Deus tem misericórdia do nosso ser. Então, o primeiro ponto, ele vai falar que Deus, por amor, né? Por amor, ele tem misericórdia de nós, né? Por isso ele apaga sempre os nossos pecados. O segundo ponto, ele vai falar que como remover a ira de Deus. Como remover a ira de Deus? Não se remove. A ira de Deus não é removível. A ira de Deus, ela se desvia. Lá no Salmo 78, 38, diz que pecado tem. Lá em Salmo 78, 38, diz que a ira de Deus não se remove, ela se desvia. E lá em Romanos 6, 23, vai dizer que o pecado tem um alto preço. E nós sabemos bem que o salário do pecado, né, é a morte. O salário do pecado é a morte. E foi o que Jesus fez por nós, né, morrendo ali na cruz, como presente de Deus, para pagar, né, o preço tão alto pelo nosso pecado, que foi o sangue de Jesus derramado ali naquela cruz. Quem fez propiciação pelos nossos pecados, né? Quem fez propiciação pelos nossos pecados foi o sacrifício de Jesus na cruz, né? Que ele tomou o nosso lugar, o lugar que era meu, o lugar que era seu, né? Foi o que Jesus fez, ele tomou o nosso lugar. Né? Aquele lugar ali naquela cruz seria nosso, seria de cada um de nós, porque nós temos pecados e Cristo nenhum. Cristo não tem nenhum pecado, ele não teve nenhum pecado, né? Ele não merecia, mas por amar cada um de nós, Deus deu Jesus como sacrifício, como propiciação, né, pelo nosso pecado. Mas essa propiciação, ela só acontece através do nosso arrependimento.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos erros, se arrepender, realmente se arrepender, para que o sacrifício de Jesus na cruz tenha valido a pena. O sacrifício, a dor que ele sofreu, o sofrimento dele ali naquela cruz, para ter valido a pena, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O segundo ponto, então, ele vai falar do tabernáculo. Qual era a função do tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel de Israel, era o templo móvel de Israel no caminho pelo deserto. Era o lugar de encontro com Deus. O lugar mais importante era onde acontecia a propiciação, onde eram feitas as ofertas para que a ira de Deus se afastasse do povo. O sangue então era derramado sobre a tampa da arca. Então nós vemos que no passado, né, no tempo em que o povo caminhou pelo deserto, né, eles não tinham uma igreja, eles não tinham um templo, né, eles precisavam de algo, eles precisavam de um local onde eles pudessem adorar a Deus, onde eles pudessem oferecer os sacrifícios, né, para apagar os seus pecados, né, e aí houve então o tabernáculo, né, para que ali fosse feito o sacrifício, e esse sacrifício era feito de ano em ano. O pecado só era apagado, né, uma vez por ano. E durante esse período, então, eles iam ajuntando, né, os seus pecados para que daqui a um ano eles pudessem oferecer outro sacrifício no tabernáculo para que seu pecado fosse apagado. Propiciação e perdão andam juntos. Paulo nos ensina que propiciatório simboliza a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão, com uma única diferença: a cruz não tem prazo de validade. Olha só que interessante. A cruz não tem prazo de validade. É o que nós usamos hoje, né? O sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus, né, sofreu ali na cruz, quando ele morreu ali na cruz, no nosso lugar, né, não precisou mais haver sacrifício de animal. E não precisou mais se passar um ano para você pedir perdão pelos seus pecados. Você pode pedir perdão pelos seus pecados todos os dias. Você pode se arrepender todos os dias. Você pode buscar a cruz de Cristo todos os dias. Porque ela não muda de lugar. Ela não muda de lugar. Jesus está sempre ali. Jesus não é um presente que Deus deu e por desobediência ele retirou. Não, é um presente atual, né? Que se renova todos os dias, se renova sempre. No judaísmo, o perdão durava um ano. Após um ano, faria novo sacrifício. O perdão e a cruz é eterno. O perdão da cruz é eterno, é para sempre. Como eu disse antes, Jesus não é um presente que Deus deu e tirou. É um presente permanente para a vida toda. Mas nós, como cristãos, né, como obedientes a Deus, nós precisamos manter, né? Precisamos manter esse contato de perdão, esse contato de propiciação, né? Para que nós possamos ter, né, os nossos pecados apagados, né? Para que nós possamos ter a certeza de que os nossos pecados foram deixados ali na cruz, para que o sacrifício de Jesus naquela cruz tenha sido de grande valor, né, para cada um de nós. A cruz resolveu o pecado para sempre. Em Hebreus 9, 11 a 14, Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em João 1, 36,
O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo era a única ocasião em que o nome de Deus era proferido e o caráter de Deus que garantia o perdão dos nossos pecados. Então, na época do tabernáculo, né? Ninguém podia entrar no tabernáculo além do sacerdote. O animal era entregue ao sacerdote e o sacerdote levava o animal para ser sacrificado. E hoje não. Hoje nós temos livre acesso à cruz de Cristo, porque cada um de nós recebeu Jesus como presente de Deus para pagar os nossos pecados. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos duvidar do amor de Deus por cada um de nós. Nós não podemos duvidar do sacrifício de Jesus na cruz. O quarto ponto, então, ele vai falar da obra de Cristo. Na parábola lá em Lucas 18:13, né? Nós vamos ver que Jesus define a sua missão. Jesus é o presente de Deus para aproximar duas partes, Deus e o homem. Mostra dois tipos de pessoa, né? Então, essa parábola ela deixa muito claro para a gente que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos atos, os nossos atos errados. Nós temos essa consciência, porque quando nós intercedemos a Deus, pedindo a Ele que nos livre de nossos pecados, que purifique e santifique o nosso coração, Ele nos mostra onde foi que nós erramos. Então nós não devemos e não podemos permanecer e nem guardar o pecado no nosso coração. Precisamos do perdão. Não merecemos por causa da nossa condição. Nós vemos, né, na parábola lá em Lucas 18:13, que nós vamos dar uma olhadinha. Lucas 18:13. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom senão um que é Deus, né? Nós não temos bondade nenhuma, nós dependemos do amor de Deus, nós dependemos da sua misericórdia e do seu cuidado, né? Por isso nós pedimos sempre, né, que Deus perdoa os nossos pecados. O ponto 2, então, vai falar que nós precisamos do perdão, mas nós não merecíamos o perdão, né? Por causa da nossa desobediência, nós não merecíamos o perdão, né? Mas Deus, né, nos dá em favor, né? Em forma de favor, Ele nos dá o perdão, né? Através de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo mostra que o sangue de Jesus como a nossa propiciação, lá em Romanos 3:25. Ele nos presenteou com a sua própria vida para que tivéssemos o seu perdão. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, né? Jesus intercede por nós cada dia, todos os minutos, né? Quando nós nos colocamos diante dele. Ele sempre intercede por nós. Nós precisamos nos lembrar sempre de Jesus como o melhor presente de Deus para as nossas vidas. Precisamos lembrar sempre que o sacrifício de Deus não pode ter sido em vão. O sacrifício de Deus foi em favor de cada um de nós. Por isso nós precisamos nos arrepender, né, sempre dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, a propiciação é um ato de Deus feito,
oferta do Pai e oferta do Filho, somente e tão somente por amor. Então, por nos amar, né, foi que Deus nos deu Jesus como o melhor e maior de todos os presentes. Mas nós precisamos ter essa consciência de que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus foi em prol, né, dos nossos pecados, para apagar os nossos pecados, mas nós precisamos nos arrepender, né? Precisamos de arrependimento e fé, para que tenhamos sempre, né, a certeza de que nossos pecados estão apagados, né, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E precisamos valorizar, né, Jesus como o maior de todos os presentes que foi dado por Deus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar, né, para pagar os nossos pecados. Para terminar, então, que sejamos felizes, né, em sermos igreja de Cristo. E o maior privilégio que alguém pode ter em ser igreja de Jesus é ser salvo por Ele, né? O maior presente que nós, né, podemos ter e receber é o sacrifício de Jesus na cruz. Mas é um presente que nós não podemos guardar. Não podemos guardar. Nós precisamos compartilhar com os outros. Precisamos compartilhar o amor de Jesus com as outras pessoas, para que eles também possam se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Ter a certeza, né, de que seus pecados foram deixados ali naquela cruz, para que todos possam ter direito à vida eterna, para que todos possam ter uma vida diferente. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu. De mais uma vez, ó Deus, podemos estar juntos estudando a Tua palavra, Pai. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, cada um de nós possa entender, ó Deus, a Tua palavra, possa entender a Tua vontade, possa entender, ó Deus, o seu desejo, ó Deus, de que o Senhor quer sempre o melhor, tem sempre o melhor para cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, não permita que o sacrifício de Jesus na cruz tenha sido em vão, ó Deus, mas que possa, ó Deus, alcançar, ó Deus, o mundo inteiro, ó Deus. Que o mundo possa estar, ó Deus, pronto, que o mundo possa estar com os ouvidos abertos e atentos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, falar do seu grande amor, ó Deus, e te reconhecer como o único suficiente Salvador. Muito obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje. Dá-nos, ó Deus querido, um dia abençoado na Tua presença, ó Deus. Prepara-nos, ó Deus, para o culto desta manhã. É no nome de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém.